Olá, assalamu alaikum. Está no ar o primeiro programa de Momentos Felizes com o Alcorão Sagrado, que tem o objetivo de esclarecer para você que nos assiste o Alcorão e os seus 114 capítulos chamados de suratas. Antes de falar sobre os capítulos, vamos falar um pouquinho sobre o Alcorão Sagrado. Quando o Alcorão surgiu? Qual o propósito do Alcorão? Qual a importância do Alcorão Sagrado para o islamismo e o mundo inteiro? Então, estes assuntos que nós vamos tratar neste primeiro episódio. Em primeiro lugar, telespectador, Muhammad foi escolhido como profeta e mensageiro por Deus quando ele completou 40 anos de idade. Fazia retiro e vigília em uma cidade, uma caverna perto de Meca. No dia 17 do Ramadã, no ano 610 depois de Cristo, recebeu a primeira revelação por meio do arcanjo Gabriel. Então foram revelados os primeiros 5 versículos da surata ou do capítulo da aderência, cujo total dos seus versículos é 19. E desde então recebia a revelação durante 23 anos. Eu vou ler estes versículos que foram revelados para o profeta Muhammad diretamente do Alcorão Sagrado. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Lê em nome do teu Senhor, que criou o ser humano a partir de um coágulo que se adere à parede do útero. Lê que teu Senhor é o mais generoso, quem ensinou o ser humano através do cálamu, da caneta. Ensinou ao ser humano o que este não sabia. Esses são os primeiros versículos que o profeta Muhammad recebeu. Ler, aprender e depois você passar para outro, ensinar o outro. Bom, a revelação do Alcorão Sagrado se divide basicamente em 2 partes principais. Parte 1. Os capítulos que foram revelados durante 13 anos em Meca. E são 83 capítulos. Parte 2. Capítulos que foram revelados durante 10 anos em Al-Madina. E são 31 capítulos. Que totalizam 114 capítulos. Lembrando que Meca e Al-Madina são atualmente na Arábia Saudita. Cidades na Arábia Saudita. Também, querido telespectador, vale ressaltar e explicar que a palavra Alcorão literalmente significa leitura por excelência ou recitação. Os textos alcorânicos, escritos na época em pergaminhos ou pedaços de couro, nos ossos, nas pedras polidas. Depois do falecimento do profeta Muhammad, Abu Bakr foi escolhido como seu sucessor. Então, uma das primeiras obras importantíssimas que ele fez, juntar os textos em uma única cópia. E assim foi. Esta cópia conduzida por Abu Bakr
foi chamada de Mus'haf, encadernação. E foi conservada sob a própria custódia do califa Abu Bakr e depois dele por seu sucessor Umar ibn al-Khattab. Quando Uthman, o terceiro califa, assumiu o califado, fez imediatamente com que a cópia preparada para Abu Bakr fosse confiada, revisada e recitada publicamente perante os doutos, os cultos, os especialistas presentes na capital e perante os companheiros do profeta. Depois conferida autenticamente, ele reproduz 7 cópias e envia-as aos diferentes centros do vasto mundo islâmico naquela época. Deus Altíssimo diz: por certo, nós fizemos descer o Alcorão, e por certo, dele somos custódios. Versículo 9, capítulo 15. E também Deus disse: este é o livro veraz, ou seja, livro poderoso, por excelência. A falsidade não lhe chega, nem por diante, nem por detrás dele. A revelação descida de um sábio louvável. Versículo 42, capítulo 41. Estes versículos não deixam sombra de dúvida que o Corão, desde a primeira revelação até a última, não sofreu nem sofrerá alteração, porque o próprio Deus tomou custódia dele. Assim podemos afirmar que o Corão Sagrado é a palavra milagrosa de Deus, escrita e passada para nós fielmente, lida com intenção de adoração, revelada a Muhammad desde o capítulo da abertura até o capítulo dos homens. Deus Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: ele fez descer sobre ti, Muhammad, o livro com a verdade. Isso, telespectadora, me leva a falar um pouco sobre o propósito do Alcorão. O Alcorão, assim como todos os livros sagrados, serve como luz. Deus disse: com efeito, chegou voz de Deus uma luz e evidente livro. Versículo 15, capítulo 5. Ou seja, um livro lúcido. Também serve como elucidação, orientação e misericórdia. Deus disse no Alcorão Sagrado: e fizemos descer sobre ti, Muhammad, o livro, o Alcorão, como elucidação de todas as coisas, e orientação e misericórdia. Versículo 89, capítulo 16. Também serve como guia, telespectador. Deus disse: esse é o livro, nele não há dúvida alguma, é orientação para os piedosos. Versículo 2, capítulo 2. E também Deus disse: por certo, este Alcorão guia ao caminho mais reto e alviçará aos crentes que fazem as boas obras, que terão grande prêmio. Então, telespectador, podemos confirmar que o Alcorão é resumo de todos os livros sagrados. Nele, Deus selou os livros. Foi revelado para um profeta que nele Deus selou a profecia, com uma religião geral em que Deus nela selou as religiões. Querido telespectador, a importância do Alcorão Sagrado está de acordo com os assuntos que ele trata. Eu vou falar
alguns assuntos que o Alcorão trata. O Alcorão trata de crença. Crer em Deus único, em seus anjos, profetas, livros sagrados, dia de juízo final e destino que seja doce ou amargo. Isso está bem claro no Alcorão Sagrado, no capítulo 2. Também o Alcorão trata o assunto da adoração. Deus, no Alcorão Sagrado, diz: "E não criei os gênios e os humanos, senão para me adorarem." Versículo 56, capítulo 51. A adoração geral significa obediência facultativa, entrelaçada com amor de coração, baseada em sabedoria convicta, que resulta felicidade eterna. Neste sentido, telespectador, a adoração abrange todos os aspectos da vida. A adoração a Deus não somente pode ser feita no templo, na mesquita, ou na sinagoga, ou na igreja. Não. Em qualquer lugar onde você esteja, pode adorar Deus. Pode respeitar Deus. Pode praticar a adoração a Deus Altíssimo. Você pode adorar Deus como marido, como esposo, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como funcionário, como empregado, como trabalhador. Então, a adoração de Deus é uma coisa muito ampla. Você pode adorar a Deus através da ética, da honestidade. Bom, e também o Alcorão trata conhecer uns aos outros, conhecer, se aproximar, respeitar, amar, conhecer, nem agredir, nem matar, nem ofender. Deus Altíssimo diz no Alcorão Sagrado: "Ó homens, por certo, nós vos criamos de um varão e de uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos para que vos conheceis uns aos outros. Por certo, o mais honrado de vós perante Deus é o mais piedoso." Entre outros assuntos que o Alcorão se trata. Mas vamos fechar com esta frase linda, maravilhosa, que é: o Alcorão é o universo lido, é o universo e o Alcorão visto. Então, você, quando vai ler o Alcorão com entendimento, você vai descobrir teu universo, a partir de você mesmo. E quando você vai olhar para o universo, você vai ler automaticamente o Alcorão. Porque o universo cheio de sinais, cheio de versículos que Deus Altíssimo nele colocou. E também o Alcorão cheio de versículos, cheio de sinais que Deus Altíssimo no Alcorão revelou. Para o quê? Para os sensatos. Para quem? Para os sensatos. Para as pessoas que querem aproximar a Deus. Para as pessoas que respeitem a palavra de Deus. Para as pessoas que leiam a palavra de Deus. Para as pessoas que entendem e colocam na prática a palavra de Deus. Assim, podemos ajudar e colaborar com este mundo para se tornar cada vez mais próximo do Criador. Estamos chegando ao fim do programa. Espero que o telespectador tenha gostado. Eu espero você. Próximo programa, se Deus quiser. Até lá, tchau.